Se alguém chegar em você e perguntar o que é salvação, você saberia responder? Se não, fique aqui que hoje nós vamos trabalhar esse tema, a promessa de salvação. Bom, seja bem-vindo ao meu canal Felipe Oliveira KR. Aqui nós mergulhamos profundamente no estudo da Palavra de Deus, teologia e temas bíblicos de forma prática e edificante para a sua vida. Amados irmãos e queridos que estão aí nos ouvindo, nós estamos em mais um tema da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD. E o tema de hoje, dessa quinta lição, é a promessa de salvação. O texto áureo, que é o texto importante desta lição, está em João, capítulo 5, versículo de número 25, que diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora vamos para a verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nós temos também a leitura bíblica em classe, eu não vou ler aqui, mas encontra-se em João, capítulo 3, versículo de número 14 a 21, a qual o Senhor Jesus ele vai fazer uma resposta a Nicodemos. Vamos pelo menos notar o contexto aqui. Nós sabemos que Nicodemos, um mestre, um rabino, ele se encontra com Jesus e ele quer saber como que se lhe dá a salvação. Ele queria entender a salvação. E o nosso Senhor Jesus Cristo é categórico em dizer, nos primeiros versos deste capítulo, que é necessário nascer de novo. Nicodemos não vai entender isso, ele vai perguntar assim: como um homem velho pode nascer de novo? Como que uma pessoa que está velha de idade, avançada, já nasceu, ela pode nascer de novo? E aí Jesus ele vai explicar de uma forma mais clara e vai dizer assim: eu não estou dizendo do nascimento de nascer de uma mulher, mas o nascimento de nascer do alto, o nascimento divino. E Nicodemos mesmo assim vai ficar confuso. E ele vai falar: como é que entende essas coisas? E Jesus vai dizer: você é mestre da lei e não entende o que eu estou te falando? E aí onde surge a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo, dessa perícope a qual nós estamos acompanhando, e o versículo de número 16 do capítulo 3, que é o versículo áureo da nossa Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desde já temos em vista a salvação explicada para Nicodemos. É através deste capítulo e desta perícope que nós vamos analisar e apresentar para vocês a promessa da salvação. Então vamos encaminhando aí para o nosso primeiro tópico. Primeiro tópico, a promessa da salvação. Primeiro subtópico, uma maravilhosa salvação. Nós entendemos que a salvação é uma obra de Deus para com a humanidade caída. Vamos a um texto bíblico que vai nos facilitar a compreensão desta obra de Deus para a nossa vida, a qual nós não temos nenhuma obra que nos ajude a ser salvo. Tudo depende do nosso Deus, tudo está no nosso Deus, e isso é um favor para a nossa vida. Efésios capítulo número 2, versículo de número 8, é bem conhecido, mas eu vou ler para vocês. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de mim, não vem do meu irmão, não vem de ninguém do lado. Isso vem de Deus. E para confirmar, Paulo escreve no versículo de número 9: não por obras, para que ninguém se glorie. Ela vem mediante a fé. Você é alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Seus olhos são iluminados. Isso é a bondade de Deus, o amor de Deus na sua vida. E aí, mediante a resposta da fé, você recebe, você acata aquela bênção, aquela salvação maravilhosa. Agora, o porquê que se fez necessário o Senhor trazer-nos ou nos dar a salvação? Lembremos-nos de Gênesis, a qual Adão cai ao pegar aquela fruta proibida que não era para comer, e ele peca. Pecar, errar o alvo, ele acabou se estrebiando no caminho. E quando ele come daquela fruta, ele se afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E se faz necessário essa obra salvífica depois da queda do homem. Depois da queda do homem, o homem se torna violento, nós vimos isso em Caim.
Depois da queda do homem, os homens se tornam imorais, nós vimos isso em Ló. Depois da queda do homem, os homens se tornam orgulhosos, nós podemos ver isso em muitas características da Bíblia. Então, depois dessa queda, a imagem do homem, a natureza do homem foi decaída. É por isso que Paulo vai dizer, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos descendência de Adão e por isso que nós já nascemos em pecado. Mas não se preocupe, há uma promessa de justificação para a nossa vida e fomos justificados na cruz. Se você não sabia, se você ainda não compreendia, saiba que o nosso Deus enviou um Salvador e o nome dele é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Agora vamos entender o porquê que foi-se necessário esse ato de salvação. Capítulo de número 59 de Isaías, versículo de número 2 diz assim: Contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Para Deus nos ouvir, ou para sermos regenerados de novo para com Deus, temos a comunhão com Deus de novo, porque o pecado faz separação entre a humanidade e Deus, foi-se necessário um sacrifício que é Jesus Cristo. Você e eu não poderíamos morrer pelo nosso pecado. Por quê? Se eu e você morrêssemos pelos nossos pecados, nós iríamos diretamente para o inferno. E a justiça de Deus estava ali sendo feita, e foi feita no seu Filho Jesus Cristo. Eu gostei de um conto a qual o Dr. Rodrigo, arqueólogo, adventista, mas essa ilustração que ele contou é muito boa. Ele falou assim que tinha um rei que ele tinha forjado uma lei. Se eu não me engano, era quem estivesse roubando e fosse pego roubando, teria que ser vazado os 2 olhos. E uma certa noite os soldados pegaram o filho do rei roubando e trouxeram o filho do rei até o rei e falou: pronto, rei, existe uma lei que o senhor fala que quem estiver roubando vai ter os olhos vazados. E esse rei ele tinha 2 escolhas. Na verdade, algumas perspectivas, vamos falar assim, 3 perspectivas. Primeiro, se ele furasse o olho do próprio filho, ele seria um rei mau. Nossa, que rei ruim, furou os olhos do próprio filho. Então, essa opção foi descartada. A segunda, se ele não fizesse nada, ele seria chamado de um rei injusto, ou de um rei que favorece os seus filhos. Então, o que o rei vai fazer? Ele vai tomar uma terceira perspectiva. Ele vai dizer assim, olha, não fure os olhos do meu filho, mas a justiça ela requer algo para poder tornar justo, ou fazer justiça. E já que a lei, já que a justiça está pedindo algo, eu vou oferecer os meus olhos no lugar dos olhos do meu filho. Então foi isso que Deus fez. Ele ofereceu-se a si mesmo no nosso lugar. Que coisa maravilhosa. A salvação é algo magnífico, algo lindo. Deus ofereceu-se a si mesmo no nosso lugar. Nós não poderíamos entregar. E ele falou, eu vou me entregar no lugar desses filhos, desses servos, desses seres humanos, por mais pecadores que sejam. Isso é gratificante. É por isso que o primeiro subtópico quer dizer a maravilhosa, a coisa maravilhosa que nos aconteceu, a salvação. Bom, mediante isso, vamos aí para o segundo subtópico. Bom, antes de irmos para o segundo subtópico, eu quero apresentar para vocês um livro da CPAD que tem como tema Obra da Salvação. O autor é o pastor Cleiton Ivan, mestre em teologia, também nas ciências. Ele é um pastor com a envergadura gigantesca e que tem um amplo conhecimento. Esse livro é muito bom para quem quer conhecer a salvação. Fala sobre livre-arbítrio, arminianismo, justificação, santificação. E eu estou utilizando dele para poder me basear nesta aula de hoje. Bom, o segundo subtópico é a obra de salvação. O autor começa falando sobre essa maravilhosa obra de salvação e mostrando na revistinha que o termo grego é soterio,
que é, no caso, salvação, do grego soterio. Nós temos aqui também, no livro a qual eu indiquei para vocês, a palavra do latim, que é salvare, ou seja, tornar seguro. A palavra salvação é tornar seguro. E eu vou ler o que o autor ele descreve aqui também. E por salos, ou seja, boa saúde ou ajuda. É por isso que vem daquela palavrinha, né, salve, ou salve o rei, salve tal pessoa, para desejar boa saúde, boa segurança. Então, o termo salvação, o próprio nome de Jesus, Yehoshua, Deus salva, Yeshua, né, o nome de Jesus é Yeshua, e Yehoshua é como se fosse o nome de José, ou Josué, no caso, é o nome de Deus, Deus salva, Deus transforma. O próprio nome de Jesus é o Senhor é Salvador, ou aquele que salva. Mas vamos compreender o conceito bíblico dessa salvação. Disso, essa palavra, portanto, salvação, é um termo abrangente cujo significado evoca bem-estar físico, mental, social e espiritual, juntamente o que a Bíblia diz ser cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integridade e integralidade. Salvação significa ação ou resultado de livramento, preservação de algum perigo ou enfermidade, subtendendo segurança, saúde e prosperidade. A salvação não é uma ideia ou um projeto apenas. A salvação é uma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos livra da condenação que tínhamos para sofrer. É o Senhor Jesus Cristo quem nos livra das enfermidades que éramos para ter. O Senhor Jesus Cristo quem nos livra das mais diversas pragas, das mais diversas condenações que merecíamos por conta do nosso pecado. É através de Jesus Cristo que nós vamos entender mais à frente que somos justificados. Tem um outro termo aqui que eu quero utilizar também. O sentido de salvação como salvos pode ser interpretado como cura. A humanidade precisa de cura. Cura do quê, pastor Felipe? Do pecado, da inveja, do orgulho, da ira, das maldições que recaem sobre a vida da humanidade. Ela precisa dessa cura, precisa ser salva. E todos nós, irmãos, precisamos de uma salvação. E essa salvação não é em homem, não é em outras religiões, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa salvação é inteiramente em Jesus. As pessoas procurando ser salvas, procurando dispersar a culpa sobre si, criam outros deuses. Criam deuses de madeira, deuses de barro, deuses de pedra, para poder amenizar essa culpa que eles sentem. Mas só Jesus, irmãos, pode nos justificar desta condenação. Tirar esse peso de culpa das nossas vidas. Tirar este pecado que nos assola, que tão de perto nos rodeia, que tão de perto quer nos devorar. Somente Jesus. Então creia e acredite nisso. Somente o nosso Deus é fiel e verdadeiro para salvar. E temos a palavra soteriô, ou também o estudo na teologia sistemática, nós chamamos de soteriologia. Soteriologia é o estudo ou doutrina da salvação. E nesses estudos nós temos aí uma gama de 20 doutrinas, 15 doutrinas são as principais, mas de 20 doutrinas que estudamos para entendermos por completo a salvação. Amém? Vamos aí então para um próximo tópico. Terceiro subtópico, o Salvador. O nosso Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo, como já foi citado aqui o nome dele, Jesus, Yeshua, ou seja, o Deus Salvador, ou aquele que é o Salvador, o nosso Messias, o ungido, o prometido. E a humanidade precisa ser salva. Do quê? Do pecado. Como nos diz Paulo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um homem sequer que faça o bem. Não há um homem sequer que queira o bem, sem antes que ele seja resgatado, sem antes que ele seja alcançado pela graça e assim corresponda com a fé. Não há pessoas justas no mundo. Todos estão contaminados com o mal. Todos estão contaminados com o pecado. E o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, é quem pode salvar as nossas vidas. O autor deixa destacado o versículo da perícope, a qual é o texto base lido em classe, que diz assim, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente.
Então precisamos primeiro receber a graça de Cristo, isso é arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento, mudança de mente, metanoia. O que o Senhor Jesus Cristo falou para Nicodemos é necessário nascer de novo, ser uma nova criatura, mudar de posição, mudar os seus atos, ser um filho da luz e não mais um filho da treva. Praticar as coisas da luz e não mais as coisas da treva. Então, um salvo pratica as coisas de Cristo. Quem ama a Cristo, pratica as coisas de Cristo. Lembre-se que a fé sem obras é morta. E a obra sem fé também é morta. As duas têm que estar em conjunto. E, logicamente, mediante ao nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quem ama Jesus, faz a sua vontade. Ele é o único, suficiente mediador. Ele é o alfa, o ômega, primeiro e último. E sempre será para todos sempre. Segundo tópico. A natureza da promessa de salvação. Primeiro subtópico, justificação. A definição de justificação foi se aprimorando na história da igreja. Quando Martinho Lutero viu a igreja católica com as indulgências, mostrando que precisava de algumas indulgências, alguns tipos de obra para poder ser salvo. Martinho Lutero ele vai definir, dizendo o que está escrito em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Martinho Lutero construiu que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. É Jesus Cristo quem nos justifica. É Jesus Cristo quem nos torna justo, quem nos dá o poder de sermos justificados nele. No batismo, na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, somos justificados. Martin Lutero também, ele confirmou e afirmou dizendo que isso nos torna simultaneamente pecadores e simultaneamente justos, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas também aqueles que creem, têm fé em Jesus, o justo vive pela fé e é justificado por ela. Agora vamos ver aqui outros versículos interessantes. Romanos 8,30 diz assim: aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. É Jesus Cristo que nos chamou, Jesus Cristo também que nos predestinou e também nos justificou. Aqui a predestinação, nós temos ela como a presciência, uma presciência. Deus viu no futuro quem iria se converter e quem não iria se converter. E os tais, ele já sabe quem são. Próximo texto, Gálatas, capítulo número 2, versículo número 20. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você tem fé, acredita nesse Filho de Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, você também é justificado por ele. O único trabalho que compete ao ser humano para ser justificado é confiar nos méritos de Cristo pela fé. Dessa forma, cabe a todos se deixarem presentear pela graça divina, ou aceitar que são aceitos. Aceitar que se é aceito é um paradoxo da salvação, sem a qual não haveria salvação, mas tão somente desespero. Então você precisa plenamente confiar no sacrifício de Cristo na cruz. Ter fé e saber que você foi aceito. Aceitar que você é uma pessoa aceita na graça também. Que você não é uma pessoa que nunca vai ser aceita, uma pessoa que não tem participação nisso. Aceite que você é aceito pelo nosso Senhor Jesus Cristo e também é justificado por ele se crê. Se houver o arrependimento primeiro e a fé. Arrependimento e fé precisam andar juntos. Não adianta ter só o arrependimento e não ter fé. Ou ter só a fé e não ter o arrependimento, que é a mudança. Os dois precisam andar juntos. Bom, dentre tantos, vamos aí ao próximo subtópico. Vamos aí para o segundo subtópico. Regeneração. Eu vou ler aqui para nós definirmos o que é regeneração. Mas compreenda o seguinte. Regenerar, gerar e degenerar. Gerar significa gerar um filho, gerar alguma coisa.
Regenerar também é um simbolismo de nascer ou regenerar aquilo que se perdeu. E por último, degenerar é destituir. Nós fomos destituídos e estamos sendo regenerados de novo, ou gerados de novo como filho de Deus. Bom, vamos aí para os termos. O termo regenerar do grego, poligenesia, tem Mateus 19 e 28. Aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, mas seus correlatos aparecem mais. O termo genaon, em João 3, 3 e 7. Gerar, dar nascimento. Anakainoan, em 2 Coríntios 4, 16. Como refazer, fazer de novo, que é kainos antropos, em Efésios 2, 15 também. Mas vamos aí entendermos a regeneração. Regeneração, primeiramente, é um processo sobrenatural pelo qual o pecador é gerado por Deus. Então, regeneração é um processo a qual o pecador ele é gerado por Deus, gerado como um filho de novo. Ele é destituído da ligação com o pecado e ele é gerado de novo como um filho. E isso está escrito em João, capítulo de número 5, versículo número 18, que diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu, e o maligno não o toca. Então nós somos livres do poder do pecado quando somos gerados em Deus, em Cristo de novo. Nascemos e não somos mais pecadores. Somos pessoas justificadas em Cristo Jesus. Outra coisa, nós também somos filhos de Deus, que está em João capítulo 1, versículo número 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Então só é filho de Deus aquele que é gerado, aquele que é nascido, aquele que está conectado com Cristo de novo. Não são todos filhos de Deus, são criaturas, mas filho se torna todo aquele que é gerado ou nascido de novo, como ele falou para Nicodemos na perícope de João 3, 14 e em diante. No primeiro versículo também. Bom, outra coisa, torna-se participante da natureza divina. Pedro, capítulo 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo número 4, diz assim: Dessa maneira, ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Então nós se tornamos coparticipantes também da natureza divina. E isso também vai acontecer uma glorificação futura do nosso corpo, aonde a corrupção não vai conseguir ter acesso mais nessa nossa vida. No caso, não nessa vida aqui agora. Essa vida vai ser totalmente aniquilada, essa carne também vai ser tirada e teremos um corpo glorioso, a qual a morte, a corrupção não pode mais tocar. Bom, temos aí então a natureza divina, proclamada pela Bíblia, e agora a possibilidade, a entrada do reino de Deus, que se encontra em João, capítulo de número 3, versículo de número 3. Em resposta, Jesus declarou: Em verdade lhes digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para ver o reino de Deus ou para entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. E não nascer do ventre da mãe de novo, mas nascer do Espírito, o nascimento do céu, gerado do céu, uma regeneração da parte do nosso Deus. E por último também, a regeneração é a comunicação no sentido de nascer de novo em relação à nova vida de que Cristo nos deu, em Cristo ser humano. Então temos que ter um novo comportamento em Cristo, praticarmos as obras de Cristo e ali seguirmos os passos de Cristo. Olha o que diz Efésios 2:5. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Compreendendo tudo isso, nós conseguimos saber o que é regeneração. É um novo nascimento. É ser regenerado de novo para com Cristo. Vamos aí para o próximo tópico. Terceiro subtópico, santificação. A santificação vem do Espírito Santo em conjunto com o crente. Essa santificação faz parte da salvação a qual o Senhor ele nos deu, a qual o Senhor nos concedeu. O Espírito Santo nos capacita para sermos santificados, para sermos separados, e nós também cooperamos com essa salvação. Com essa santificação. Olha o que nos diz Efésios 4:12. Como o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Há uma preparação e também há uma santificação do nosso corpo, uma separação. Santo é aquele que é separado, ou diga-se de passagem, consagrado. Você precisa se santificar a cada dia, porque você já foi santificado
e também justificado. Nós vamos trabalhar um pouco esse tema, a qual o nosso pastor Antônio Gilberto, já falecido, mas um grande teólogo da Assembleia de Deus e pentecostal, ele diz que a santificação ela tem como passado instantâneo, porque em Cristo o crente torna-se santo no ato da conversão, como está em Colossenses 1:20, e chamado de santificação posicional. Mas ele também é presente progressivamente no dia a dia da vida cristã, chamada de santificação experimental ou prática. E ela também é futura, completa e final, ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Como assim? Eu vou explicar para vocês, dividindo aqui em ponto. Primeiro, nós já fomos santificados numa posição a qual o Senhor nos justificou, nos salvou e nós nos posicionamos. Estamos sendo santificados no dia a dia, melhorando as nossas posições através da capacitação do Espírito Santo. E seremos santificados. Então, a santificação ela é passado, presente e futuro. Por que seremos santificados? Porque esse nosso corpo será transformado num corpo glorioso, num corpo a qual a corrupção não pode alcançar, um corpo muito glorificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo corpo que Jesus Cristo teve na sua ressurreição também, nós teremos um corpo glorificado. O que é, pastor Felipe, a santificação? Vamos ler a Bíblia em Romanos 6, versículo de número 10 e 11, que vai ficar mais explícito para nós entendermos. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, viver para Deus. Então, santificação é morrer para o pecado, não praticar mais o pecado e viver agora para Cristo. Por isso que Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais a mesma vida que eu vivia, o mesmo pecado, as ignorâncias, os orgulhos, não, eu deixo de lado, eu vou me santificando e vou vivendo para Cristo, vou vivendo a vida que Cristo me concedeu. Versículo número 11. Assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, a pessoa santa, santificada e está se santificando a cada dia é uma pessoa que está morta para os pecados e está viva para Cristo, viva para os mandamentos de Deus, viva em Deus. Vamos aí agora para nosso terceiro tópico. Terceiro tema, promessa e preservação da salvação. Primeiro subtópico, a base da promessa de salvação é Cristo. Bom, aqui eu não vou discorrer muito, porque nós já sabemos que a base da nossa salvação, o centro, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua obra, morte e ressurreição, nós somos salvos através dele, por ele, nele todas as coisas. Então, Cristo é o nosso Salvador e também o nosso mediador. Eu vou ler aqui também um texto que o autor coloca. Logo a Igreja de Cristo, o povo de Deus é constituído de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim fazemos parte do corpo de Cristo. E isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Efésios 1:17. Então, um povo unido, um corpo de Cristo, salvo por conta da sua obra no Calvário. Vamos aí para o próximo subtópico. Segundo subtópico, a apostasia individual. Eu vou explicar, lendo aqui o texto, o que é apostasia. Apostasia é dar as costas àquilo que se creu um dia em relação ao que a Bíblia ensina. É negar, renunciar e distorcer propositalmente o ensino bíblico, de forma a colocar o mesmo e ensinar algo contrário no seu lugar. Então, a apostasia é o afastamento de consciência da fé cristã. Negar a Bíblia, negar o Senhor Jesus Cristo, isso de consciência ciente, sabendo do que está fazendo. É uma pessoa que distorce a palavra de Deus, ciente, conhecedor da palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 9 em diante, ou 6 em diante, você pode ler um apostata ali que recebeu o dom de Deus, foi salvo, foi experimentado por Deus, mas ele se apostatou, desviou. É impossível que essa pessoa seja restaurada de novo para arrependimento, já que ela crucifica o corpo de Cristo mais uma vez. Então, é uma pessoa que de consciência nega a fé, nega Jesus Cristo. Olha o que diz aqui alguns textos bíblicos para nós entendermos. Primeiro, qual que é a característica de um apostata? É aqueles que dão ouvidos a espíritos malignos, como diz Timóteo 4, 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então eles seguem espíritos demoníacos e algumas doutrinas falsas. Então devemos tomar cuidado com heresias, com falsas doutrinas, com alguns movimentos estranhos. Isso são atos de apostatas, pessoas que já se distanciaram há muito tempo
da palavra de Deus e não pregam mais o verdadeiro evangelho. Aonde você vê que não tem o verdadeiro evangelho são pessoas que infelizmente se apostataram. Uma vez eram da graça e infelizmente se apostataram. Isso era de pessoas que já participaram da graça e depois se afastaram dela de plena consciência, tá bom? Tem um outro versículo também, a qual ele vai nos informar sobre a furtividade desses homens. Capítulo 11, versículo 13 de 2 Coríntios diz assim: Pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Eles fingem ser apóstolos de Cristo, mas são falsos. São lobos vestidos de ovelhas. Lobos em peles de cordeiro. Tome muito cuidado com isso. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. E existe, irmãos, muitos por aí. Então tome cuidado. E você mesmo não se torne e ore para que você não possa se tornar um apostata mediante as falsas doutrinas ou ao engano dos falsos profetas. Vamos aí para o nosso próximo tópico. Terceiro e último tópico, a promessa e a segurança da salvação. Nós temos segurança na nossa salvação. A salvação não é algo que você perde um dia e ganha no outro. Perde uma hora e ganha na outra. Não. O cristão tem segurança da sua salvação mediante a fé que ele tem no Senhor Jesus Cristo e sabe que está seguro nessa salvação. Olha o que diz Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, nos dando a plena segurança da nossa salvação. Outra coisa aqui, João capítulo 10, versículo de número 4, vai dizer que as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele. E se você ainda ouve a voz de Deus, é porque você é a ovelha dele, pode ter segurança na sua salvação, certeza da sua salvação. Verso 4 de João 10. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas a seguem, porque conhecem a sua voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E o último, para nós finalizarmos, olha o que Pedro vai dizer em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Eu costumo também me espelhar muito em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Quem começou a boa obra é fiel para terminar até o dia em que Jesus Cristo vier. Então quem está fazendo a obra em mim e você é Jesus. Confiemos na sua boa obra e sabemos que somos salvos através da obra dele e que ele vai nos glorificar nos últimos dias. Venha comigo para a conclusão, fazer essa leitura. A promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Bom, a próxima lição que nós vamos decorrer, lição 6, é a promessa da cura divina. E se você gostou desse nosso conteúdo, já curte, comenta, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, tá bom? Eu fico por aqui. Até mais. Deus abençoe.